Vamos, então, nesse instante. Giovana vai fazer todo mundo do ônibus orar agora. Vamos voltando-se para dentro de nós mesmos. E nesse interior nós vamos subindo, 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 elevando nossos pensamentos e nos conectando com o plano superior. Pedindo a Ele nesse instante que esteja com todos nós, que possa dar a nós a inteligência, o entendimento e principalmente colocar em prática todas as lições que vamos ter nesse instante. Que possamos estar unidos e bem, que tudo possa correr da melhor maneira possível. Obrigada, Senhor, por a oportunidade de podermos estarmos juntos. E assim nós vamos, então, ler o capítulo 25, que é Lei de Conservação. Aí, a Lei de Conservação. Desde suas primeiras manifestações no plano físico, o espírito vem automatizando reações aos impulsos exteriores, através de experiências sucessivas em organismos cada vez mais complexos. Essas reações reflexas incorporam-se ao patrimônio espiritual dos seres e se manifestam no vegetal, no animal e no homem, através de atos involuntários e espontâneos. A estes atos inconscientes e reflexos denominamos instintos. Um dos mais perfeitos atos instintivos é o de viver. O instinto de conservação, ou seja, a busca pela sobrevivência, é por isto mesmo uma lei da natureza. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. O despertar da necessidade de viver tem por finalidade a manutenção da vida orgânica necessária ao desenvolvimento físico e moral das criaturas. O instinto de conservação é, portanto, um dos instrumentos naturais que cooperam na evolução dos seres. Deus fornece aos homens os meios necessários para a sua sobrevivência, através de tudo que a terra é capaz de produzir. Quando falta ao homem o mínimo para a sua subsistência, é devido ao egoísmo, à imprevidência ou à displicência. A natureza não pode ser responsabilizada pela má organização social e pelas consequências que advêm da ambição e do amor próprio de muitos. A insuficiência da produção e a má distribuição de alimentos, no entanto, tem sido atenuada pelos progressos da ciência e pela fraternidade crescente entre os homens. Então, nessa introdução, ele já está falando, né, sobre o instinto, né? Todos nós temos o instinto de viver, né? O animal, a planta, vocês podem ver, uma plantinha que vocês colocam em algum lugar, ela vai sempre estar procurando o quê? A claridade, né? Ela se volta totalmente. Se você tiver uma planta dentro de casa, numa mesa, em algum lugar, vocês podem ver que ela vai se virar, né? Ela vai se virar para a claridade, ela vai procurar a vida. O animal luta pela sobrevivência dele, né? Para comer, é o instinto já que ele tem. E nós, os homens, além de termos esse instinto, temos a inteligência. Então, através dos instintos e da inteligência, é que a gente vai tendo a nossa conservação, né? Nós vamos querendo sempre o melhor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer, né? A não ser que a pessoa não esteja bem psicologicamente, e aí é uma outra história e vai atentar contra a própria vida. Mas fora disso, não existe nada, né? Esse instinto é nato em nós. Nós já nascemos com isso. Pode ver, quando um bebê nasce, o instinto dele para mamar, né? Ele já vira assim a boquinha, já procura para mamar, porque ele sabe que ele precisa comer para sobreviver.
né? Ninguém ensina o bebê a mamar, ele já nasce com esse instinto, ele já nasce sabendo isso. Então, ele já sabe que necessita, né, disso para poder viver. Então, por muitas vezes, né, está falando assim, quando falta alimento para alguém, é por culpa do próprio homem, né? Que não cuida bem da natureza, que não semeia tanto, que é mais egoísta, que não reparte tanto, né? Como agora estamos vivendo uma pandemia. Nem todo mundo se preocupa se o outro está comendo, se o seu vizinho está comendo, se o seu vizinho está empregado, né? Porque por muitas vezes a pessoa está numa situação que você acha que ela não está precisando de nada, mas ela está. Ela está numa casa, ela está num lugar, mas a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Quais são as necessidades daquela pessoa. Então, nesse instante, nessa oportunidade que está se dando agora, nessa pandemia, é que a gente deve ser solidário com todo mundo. Porque às vezes as aparências enganam, né? Aquela pessoa tinha determinado trabalho, perdeu e está precisando de uma ajuda. Então, é a hora da gente estar se preocupando, não só olhando, mas vendo, né? Olhar é uma coisa, ver é outra. Olhar você só olha assim, agora ver, enxergar é outra. O necessário e o supérfluo. Não existe limite absoluto entre o que é necessário e o que é supérfluo para o homem. O progresso criou necessidades para o homem civilizado que o selvagem desconhece. No entanto, pode-se dizer que são essenciais ao homem todos os bens de relevância para a sua sobrevivência, para que desfrute de relativo bem-estar e possa participar da vivência social. São supérfluos todos os bens que servem a outras finalidades, tais como o luxo e a satisfação do orgulho, assim como os bens que ficam acumulados, improdutivos e que muitas vezes fazem falta a outros homens. Nesse sentido, o gosto pelo supérfluo é prejudicial ao homem, que deve buscar estabelecer seus próprios limites entre as suas necessidades reais e fictícias. Para isso, ele dispõe de experiência. Nossa organização física muitas vezes nos mostra o limite do necessário. Se comemos em demasia, por exemplo, podemos ter problemas digestivos. No entanto, alertam os espíritos. Muitas vezes, os vícios modificam nossa organização, criando dependências e necessidades irreais. Então, vocês viram que tudo que a gente tem de mais, que esteja sobrando, é supérfluo, né? E tudo que é supérfluo a gente pode estar dando. Se a gente não quer dar, pelo menos repartir. E aqui, quando ele está falando de comer demais, que a gente sabe que faz mal para a gente, isso é um exemplo que a gente tem. Quando você vai em determinado lugar que você comeu muito, você passa mal do estômago e aquela coisa toda. E trazemos dentro de nós vícios de outras vidas, né? Por exemplo, se a pessoa bebia em outra encarnação, ela tem que lutar muito, muito contra esse vício que ela já trouxe, né? Ou cuidado para não adquirir nesse. Se ela era, vamos dizer, maledicente na outra encarnação, ela vai, né? Ela traz dentro de si. Nós trazemos muitas coisas ainda dentro de nós enraizadas. Porque, pensa bem, séculos e séculos nós fizemos a mesma coisa, séculos e séculos nós cometemos os mesmos erros, e trazemos, né, o vestígio, né, daquilo perto da gente, junto com a gente. Então, o que nós temos que fazer é o que eu sempre falo, a luta nossa é conosco mesmo, nós sabemos das nossas fraquezas, aonde é que a gente é mais fraco, e é aí que a gente deve se pegar para nos corrigir. Intuição, que nos chega como lembranças de nossas experiências passadas, muitas vezes de outras existências, e que nos permite traçar nossos limites. Foi o que eu acabei de falar. Então, nós trazemos dentro de nós, né, essas coisas e fica difícil. Razão. Nossa capacidade de compreensão e entendimento das verdadeiras finalidades da vida e das leis que a regem,
nos ajudam a discernir o que é ou não é supérfluo no nosso atual estado evolutivo. Então, nós sabemos muito bem, se nós temos 30 pares de sapato e temos só 2 pés, não precisamos de tudo isso, né? Quanta gente descalça. Se nós temos tanta roupa, quanta gente precisando. Se nós temos tantos cobertor que às vezes a gente nem usa, está lá guardado, quanta gente precisando. Então, é o saber repartir. A razão nos acusa sempre. É que nós somos muito apegados, né? A gente se apega a coisas que nem usa, que acaba entulhando a nossa casa, né? Nós somos acumuladores, é isso que a gente faz. Privações voluntárias. A palavra privação tem o sentido de despojar, desapossar alguém de alguma coisa, destituir. Já privação voluntária consiste em renúncia consciente a bens, favores, gozos, facilidades ou direitos a que se tem acesso ou posse natural e legítima. Então, privação, né, quer dizer isso. Então, e tem aí a privação voluntária, tá? Porém, a verdadeira privação voluntária é a que se dá em benefício do próximo, para ajudá-lo, quer materialmente, quer espiritualmente. E a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem do jugo da matéria e eleva sua alma. É a resistência aos excessos e ao gozo que não tem utilidade. É a doação, mesmo daquilo que nos é necessário para dar aos que não têm. Essas privações voluntárias são meritórias porque promovem o progresso individual. Ela não deve ser confundida com as privações ascéticas, com as mortificações, com os sofrimentos que buscamos voluntariamente, porque esses são contrários à lei natural, uma vez que revelam egoísmo ou ignorância por parte daqueles que o praticam. São inúteis ao próximo, esgotam a saúde e as energias, impedindo o trabalho para os outros. Então, tem aqui as privações voluntárias e as privações que, né, não é tão assim. Você estar se privando de algo para dar é bem meritório. E você ficar, por exemplo, fazendo privações no seu corpo, por exemplo, né? Porque tem pessoas que antigamente, né, se chicoteavam. Ah, eu pequei. Então, porque eu pequei, hoje eu vou me chicotear. Porque eu pequei, eu vou ficar sem comer, eu vou fazer jejum, ou eu vou fazer jejum porque eu fiz uma promessa e a promessa eu consegui, então eu vou fazer jejum. Então, se martirizar, se açoitar, fazer jejum, realmente não é uma privação bem vista pela lei da natureza. Por quê? Porque não leva a nada. Te traz um sofrimento ao seu corpo, mas que não está fazendo bem algum a ninguém. Ao contrário, está fazendo mal para si. Então, o bem que você faz ao outro é quando você tira o outro da privação que ele está passando. Se ele está passando fome, você vai dar o que comer. Se ele está passando frio, você vai dar o que vestir. E, se você não tiver o que dar, nem de comer e nem de vestir, a caridade não está somente nisso. A caridade também está espiritualmente. E como é que você pode dar essa caridade espiritual? Quando você vê alguém desesperado, você dá um consolo, você abraça um amigo quando está triste, você dá um bom dia para qualquer pessoa, você não se acha melhor que ninguém. Isso é a caridade que você não precisa pôr a mão no bolso. E você está cometendo a caridade, você está fazendo a caridade, né? Tem pessoas que são tão antipáticas, passam pela outra como se a pessoa nem existisse.
Então, um bom dia, um alô, você está triste, eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Eu não posso te dar dinheiro, mas eu posso, estou do seu lado, estou te apoiando. Escutar uma pessoa. A pessoa às vezes tem vontade de falar, de desabafar. Quantas pessoas não moram sozinhas e têm tanta vontade de falar, de conversar, de contar, de trocar ideias? E tudo isso é uma caridade. Ensinar a elas o que é Deus. Quantas pessoas não acreditam em nada, não têm fé? Um modo de falar, de ensinar, de mostrar o caminho, tudo isso é uma caridade. Então, a caridade não está somente em botar a mão no bolso, há várias maneiras de fazer a caridade. Gleidson, se você tiver alguma coisa para acrescentar, porque no ano passado essa lição foi sua, então você pode aproveitar que você deve ter aí no seu caderninho anotado. Não, então, a gente começa a abrir agora, né, na apostila, essas leis naturais, que a gente vai começar a ver. E, não, mas já foi bem colocada, né? Só entrando um pouco nessa. Você já, acho que no final conseguiu, explicou muito bem para a gente, né, que essa lei, que a gente vai começar a ver as leis naturais. E aí hoje a gente vê que a lei de conservação. E, assim, você colocou muito bem para a gente, né? Porque a gente reparar todo o excesso que a gente tem, né? Porque a gente às vezes fica muito cego, né? Em busca de algumas outras coisas que também é excesso. A gente às vezes usa muito o tempo para fazer uma determinada coisa e deixa, né? Às vezes a gente usa, por exemplo, o trabalho. A gente eu quero ter determinadas conquistas e a gente usa muito do nosso tempo, muitas vezes, né? Um tempo longo e a gente também pode estar meio, né, sem aquele raciocínio, sem aquela razão e perdendo, deixando de estar dentro dessa lei de conservação, porque você tem umas outras áreas que você precisa, né, do tempo para usar. Você tem família, você tem amigos, você tem essa caridade que a gente fala de sair e de fazer. Então, a gente também perceber, né, nesses excessos que a gente comete com o tempo que a gente tem, né? Mas assim, não, você já colocou tão bem para gente, né? E a gente tá de olho sempre, né? Porque assim é uma lei natural, né? Essa de conservação. Então, como você colocou, a gente pode estar ouvindo, a gente pode estar ajudando, auxiliando uma outra pessoa que não está vendo o caminho, né? E porque isso vai levar a gente, como é uma lei natural e a gente observa também a natureza. A natureza ela nunca se destrói, né? Ela está sempre às vezes se reinventando, se construindo, se regenerando, né? E nunca em modo destrutivo, né? Então, a gente tem que prestar atenção no jeito que a gente leva a vida. Será que o meu ato de consumir, o meu ato de viver, ele não está destruindo, né? Ou ele está tirando a oportunidade de outra pessoa? Tem pessoas que estão necessitadas, precisando, e às vezes o nosso jeito de viver não faz com que a gente enxergue, né? Que conserve a humanidade, que faça que o nosso entorno também tenha, né, essa manutenção de progressão, né? Então, para a gente ter esse cuidado. Eu acho que você colocou muito bem, para a gente não coube muito explicar, né? Então tá certo. Alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa que a gente não falou? Porque quando a gente conversa assim, nós estamos conversando, né? E outra pessoa tem uma outra ideia, pode expor, por favor, tá aí, tá? Não? Rogério, Giovana, Sulamita, Stephanie, Para mim foi bem claro. tá certo. A lição é clara, né? Ela é bem clara mesmo. E assim, gente, é o que eu falo sempre, o que nós estamos passando agora é para que todos tenham a oportunidade de fazer o bem. Porque com esse trabalho que a gente faz aí de vestir crianças,
por muitas vezes, quando eu falo para a pessoa que vestiu a criança, muito obrigada que você vestiu, ela fala assim, não, sou eu que agradeço a oportunidade que você está me dando de fazer uma caridade. Então, por muitas vezes a gente fala assim, eu não tive oportunidade de fazer. E com a pandemia que nós estamos passando, é muito difícil ninguém ter essa oportunidade. Sempre tem um jeitinho de ajudar alguém, né? Tá aí para todo mundo. Sempre alguma coisa se tem para se fazer pelo próximo. É super importante, nada é por acaso, e tudo são lições que a gente precisa aproveitá-las. Não só ouvi-las, mas colocar em prática, tá? É sempre estar em movimento, né, Sônia? Exatamente, não pode parar. Até a água parada estraga, né? Estraga, exatamente. É sempre procurar estar em movimento, de alguma forma a gente é útil, né? Todos nós temos habilidade para fazer alguma coisa. Se a gente tem dificuldade para fazer fora, começa a caridade dentro de casa, que é onde ela começa. É ali que tudo começa, né? Realmente a caridade começa dentro de casa, exatamente. Quando a gente tem paciência com o outro, quando a gente entende o defeito do outro, quando a gente consegue tolerar os defeitos que o outro tem. Por quê? Porque nós também temos. E aí começa a caridade, né? Com tudo. É isso, então. Se ninguém tiver mais nada que fazer, eu vou pedir para o Rogério fazer a prece de encerramento. Pode ser, Rogério? Pode, posso sim. Então tá. Então vamos agora fechar os nossos olhos, serenar nossos corações, nossa mente, agradecendo mais uma vez a espiritualidade que está presente nesse trabalho, para que nós possamos ter a coragem necessária de colocar as lições em prática em nosso dia a dia e nos tornarmos mais puros, né, mais próximos de Deus, tendo mais fé, mais coragem e pedindo também para que a gente persista na nossa reforma íntima, para que um dia nós consigamos, né, nosso objetivo de nos depurar e nos tornar mais próximos de Jesus. E assim a gente se despede de mais dessa noite e estaremos juntos aqui na próxima quarta. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Rogério. Imagina. Obrigado a todos, tá? Boa noite, obrigada. Solamita, Giovana, Stephanie, Gleidson, Alcemir. Eu acho que a Alcemir não assistiu a aula hoje, eu não vi. Assistiu sim, ela está aqui ouvindo. Estou brincando. Tá certo, gente. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo no coraçãozinho de todos. Tchau. Beijo, abraço a todos. Beijo. Tchau.